Pena Filho é o nome artístico do múltiplo profissional Adalberto Pena. Radialista, jornalista, ator, dublador e diretor são algumas das funções que ele assumiu ao longo da carreira, umas ainda em exercício. Passou pelo rádio, pelo impresso e pela televisão, mas a grande paixão sempre foi o cinema. O sobrinho e também jornalista Sandro Pena confirma esta característica multifacetada do tio. Ele trabalhou aqui em rádio e em jornal também, em São Paulo, mas talvez um pouco, né, de influência, mas assim, nunca eu pensei nisso, de tê-lo como uma referência no jornalismo, porque por mais que ele tenha trabalhado com jornalismo, principalmente na década de 70, a gente fala de cinema quando a gente se encontra e ele vivencia muito isso. Então, a gente tem algumas semelhanças, né, assim, em questões profissionais. Iniciar no jornalismo, também iniciei no jornalismo, mas ele partiu para o cinema e eu vejo ele mesmo como diretor. Na verdade, multifacetado, né, ator, diretor, roteirista, jornalista, radialista. Então, eu não tenho, quer dizer, não tive ele como muito referência para o jornalismo, mas sim como uma referência para o cinema. Nos anos 50, no final dos anos 50, né, 59, ele saiu de Vitória. O cinema brasileiro vivia um grande boom, né, Atlântida produzindo sucesso em cima de sucesso. Então, eu acho que ele teve essa influência muito grande, né, no ano que Hitchcock fez Intriga Internacional, Alain Resnais fez Hiroshima, Meu Amor. Ele tinha o Jeca Tatu do Mazzaropi, eu acho que como uma grande referência. O cinema do Carlos Manga, da Atlântida, também ele via muito, né? Acho que em 59 foi O Homem do Sputnik, um grande sucesso. E ele tinha o cinema como um grande lazer, mas um sonho também, né, daquela Vitória de 59. O sonho pôde ser concretizado em algumas produções, como os curtas Fendô, Naturezas Mortas, Vitor Meirelles, Quadros da História. Porto Alegre faz algumas sugestões. O pintor histórico e professor da Academia Francesa, Robert Fleury, aconselha a retirada... E o longa-metragem Doce de Coco, o único de Pena Filho a ser lançado em terras capixabas, no ano de 2011. Na ocasião, nossa personalidade deu entrevista à TV Assembleia e falou sobre a carreira profissional, a censura dos tempos da ditadura e a busca pelo sonho cinematográfico. Origem. Eu sou capixaba, nascido no bairro de Santo Antônio e passei minha infância basicamente no bairro de Santo Antônio e de Vila Rubim, depois no município de Vila Velha, em Paú. Estudei em grupo escolar, Maria Iristina Santos, não sei se existe ainda. Fiz o ginásio no São Vicente de Paulo, que ficava de frente à Catedral Metropolitana. Colégio Salesiano posteriormente. Início da carreira. Comecei em microfone com 15 anos como locutor de um serviço de alto-falantes que tinha no bairro de Santo Antônio, de um clube de várzea. Nós chamávamos de Racing, né? Mas o correto seria chamá-lo de Racing, né? Ali eu comecei, fui para o rádio, fui lançado pelo José Américo Vidigal, que é um dos maiores talentos do Rádio Capixaba, que depois de muitos anos saiu daqui, foi para a Nacional do Rio, pegou todo aquele período de ouro da Rádio Nacional do Rio e depois se transferiu para a Voz da América, onde se encontra até hoje, né? Trabalhei em várias emissoras aqui, nós tínhamos três, a Rádio Vitória, a Rádio Capixaba e a Rádio Espírito Santo. Na Rádio Vitória eu tive duas passagens. Na segunda, eu tive a oportunidade de ser também diretor artístico da emissora, né? E que pude fazer assim algumas experiências formais de rádio, numa certa ousadia, assim, para mim, pela idade e pela época, né? Porque a emissora
melhor, mais forte que nós tínhamos aqui, a Rádio Espírito Santo, que é a emissora do governo do estado. Ela tinha muito mais recursos do que nós, né? Então nós tínhamos que fazer milagres para fazer um rádio pelo menos razoável, né? Ou pelo menos menos medíocre, né? E paralelamente eu atuava como repórter e redator do jornal A Tribuna. Cobria muito polícia, muito esporte, né? E ali tive o apoio de um grande amigo desde então, que é o jornalista e radialista Marian Caliste. Como no rádio eu tive sempre o apoio e a amizade do Oswaldo Aleari, que é uma das grandes expressões aqui do rádio capixaba. O trio. Eu conheci Adalberto Pena Filho juntamente com Oswaldo Aleari, o radialista e jornalista Oswaldo Aleari. Isso ocorreu com uma paisagem que nós teríamos uma visão de coisas que teríamos dado em diante como profissionais. Nós três queríamos ser radialistas, ter programa próprio. Isso da Rádio Espírito Santo. Estávamos aí entrando nos anos 60, dos anos 50 para 60. Foram 2 anos extremamente importantes na história do Brasil. O Brasil é outro a partir dessa mudança, esse módulo livre e espontâneo da natureza e dos homens. Pena Filho, nos tornamos muito amigos, somos amigos até hoje. E Oswaldo Aleari, né? Aí fazíamos um trio de radialistas, que botaram até um apelido, porque nós saímos sempre juntos, íamos ver coisas, peças de teatro, cinema, conversar. Eu estava muito com o Pena. É uma pessoa inteligente, muito inteligente. Pessoa correta e muito talentoso. Pena Filho, a gente se trata de mano velho. Nós somos contemporâneos, começamos no rádio junto, né? Numa fase em que houve uma renovação no rádio, né, de Vitória. Porque até então o rádio de Vitória era restrito à Rádio Espírito Santo, né, que era a única emissora. Aí veio por volta de 1955 a Rádio Vitória, né, e por volta de 1956 a Rádio Capixaba. O Marian Caliste e o Pena Filho temos um início praticamente parecido, porque eu e o Marian começamos falando num serviço de alto-falante de um parque de diversões, né? Tipo aquele, fulano que está de blusa verde oferece para fulana que está de blusa vermelha, música tal. Foi assim que a gente começou, né? Eu, o Marian, o Pena Filho, e logo depois também da nossa turma o Elício de Almeida, né? Que é um jornalista conhecido, né? Então, o Pena Filho sempre foi um cara muito introspectivo e tudo mais, né? Sempre sonhou alto. O negócio dele sempre foi pessoa... Desde o começo no rádio, ele sempre pensou em fazer cinema, né? O negócio dele era fazer cinema. Mas a gente tem passagens muito interessantes. Nós fomos radioatores, né, na Rádio Espírito Santo, né? Quando existia um elenco de radioteatro, né, grande na Rádio Espírito Santo, né, comandado pelo professor Hermínio Blackman, né? Com atores profissionais e talentosíssimos. O Pena Filho era locutor, redator, né? E eu também era locutor. Eu não era locutor, era apresentador. Passei a ser o que hoje se chama de DJ, né? Tinha um programa chamado Nossa Discoteca, que era um programa que apresentava as novidades musicais e tal, né? Em 1959, ele foi o primeiro de nós a sair de Vitória, né, e foi para São Paulo, né? Foi para São Paulo,
onde ele atuou, onde ele trabalhou nas grandes redes, né? Em busca do sonho. E meu sonho, apesar de gostar muito do rádio, era fazer cinema, né? E o meu encanto com o cinema nasceu num cinema aqui que não existe mais, né? É o Politeama, que a gente podia considerar como o maior pulgueiro da história do Espírito Santo, né? Era um barracão enorme, ficava ali no Parque Moscoso, e ele era de zinco. E quando chovia, a gente não conseguia ouvir a trilha sonora do filme. Mas isso era uma paixão, assim, desde garoto, a gente ia lá, assistia os seriados. De vez em quando passava, assim, bons filmes também, né? Profissional múltiplo. Um rádio eclético se fazia, né? Tinha novela, tinha peças, tinha humor, tinha grandes orquestras, muitos músicos, cantores famosos, né? E era muito engraçado que quando eu me correspondia, por exemplo, com o Oswaldo Oleari, ele dizia que você está brincando, você está inventando, você não entra em contato com essas pessoas, não. E aí eu passei também para a televisão, quer dizer, rádio, televisão, na televisão várias experiências, cismavam que eu devia ser ator, né? Só que eu não acreditava em mim, especialmente como comediante, né? O senhor chegou a atuar? Cheguei a atuar, sim. E como comediante eu atuei, né, em 2 programas, que tinha na TV Paulista, que era uma integrante dessa organização Vitor Costa. Um programa não era bem de humor, era um programa que falava sobre comportamento das pessoas, não comportamento moral, né? Porque o cronista social se preocupa mais com outro tipo de comportamento, né? Etiqueta, né? Chamava-se gafe e etiqueta, né? E eles achavam que eu era muito engraçado, então eu era o errado, né? Tudo que a pessoa não deveria fazer, por exemplo, num restaurante, o meu personagem fazia, né? E este era um dos programas. E o outro programa eu cheguei a fazer o quadro principal, chamava-se Clube da Alcachofra. Só que tem um detalhe, né? Modéstia à parte, eu sempre tive assim, autocrítica, né? E eu simplesmente não me achava engraçado, né? Pensava assim, não, meu negócio é atrás das câmeras, né? Eu quero produzir, escrever, dirigir e tudo. E comecei por aí, sabe? Então eu comecei a dirigir programas, a produzir programas e tudo, né? Então a produção mesmo, regular, era muito fraca nesse período. Então o meu encaminhamento foi para a dublagem, que é uma coisa assim muito difícil, muito dolorosa para se fazer, né? Que é dublar filme, né? Então eles rodam o que a gente chama de anel, que é um pedacinho do filme, alguns fotogramas em que tem assim o diálogo, né? Eles rodam aquilo e aí você tem que dublar sem nenhum guia de som do filme estrangeiro. É um trabalho duro mesmo, cansativo, né? Grandes emissoras. A minha experiência em televisão foi basicamente na área jornalística, né? E na Rede Globo, né? Eu já conhecia pessoas e tudo de outra época. Eu já tinha citado a organização Vitor Costa. Ali eu encontrei velhos companheiros, né? Não eram tão velhos na época, né? E um deles, muito querido, hoje infelizmente falecido, era o Paulo Mário Mansur. Na época em que eu já escrevia lá, né? Ele era cinegrafista e nesse período da Globo ele chegou, ascendeu, jornalista, redator também, né? Cinegrafista foi uma fase da vida dele, né? Ascendeu a direção de jornalismo em São Paulo. E eu estava saindo daquele momento muito delicado de cinema, sem trabalho nem nada, né? Estive com ele, então ele abriu as portas para mim. Aí eu comecei como repórter, né? Saí com cinegrafista, mas devido à minha experiência em cinema, eu passei a dirigir a reportagem, sabe? Eram os enquadramentos, essas sugestões de imagem e tudo, e isso começou a repercutir lá dentro, né? Aí quando surgia, por exemplo, qualquer produtor do Rio, diretor, enfim, uma estrela do Rio de Janeiro da Globo que ia a São Paulo, ia cinegrafista, a equipe também, mas eles me escalavam para acompanhar, para fazer esse trabalho assim, de direção.
Eu gostava, eu não podia fazer cinema, não é? E eu acho que televisão, contrariando o que a grande maioria pensa, é cinema. Não como veículo, mas o que vocês fazem, enquadrar, é o que o cinema faz. O corte, a montagem é o que o cinema faz. Então eu não tenho nenhum preconceito quanto a isso. Quer dizer, né? E aí veio aquele grande programa, eu fiz trabalhos para o Globo Repórter também, mas especialmente o Fantástico, né? E no Fantástico, muito curioso é o seguinte, que foi uma verba enorme que a Globo destinou, que era a maior produção, o maior projeto da Globo, isso em 73, meados de 73, né? E o meu amigo Paulo Mário, diretor, quis assumir essa função. E ele pegou um repórter, uma equipe, coisa e tal, mas para ele dirigir, né? Era muito interessante esse trabalho, porque era um trabalho que você tinha que apresentar resultado imediato, não é? Quando você fazia reportagem geral, você saía para fazer 2 matérias em 5 horas. Você sabe que você tem que voltar com a matéria, e a gente voltava com a matéria, entendeu? Então isso era um desafio. Mas a minha experiência mais gratificante em televisão foi na TV Cultura de São Paulo, né? Onde eu dirigi muitos trabalhos e trabalhei especialmente numa série documental chamada Câmera Aberta, que 2 anos seguidos ganhou o prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Artes como melhor programa de pesquisa, né? Foi muito gratificante, especialmente porque eu sei que um desses trabalhos foi um que eu dirigi, um documentário em 2 partes chamado A Turma da Moda, né? Tem nada a ver com o mundo fashion, né? É a Turma da Moda de viola. Cinema, a realização do sonho. Comecei a trabalhar em cinema mesmo, né? Fazendo assistência de direção e uma outra função que é ligada à direção, que é a continuidade. Isso já em que época? Isso começou em 62, 61 a dublagem. Mas, paralelamente, eu fazia televisão, né? E também fazia, entre uma brecha e outra, trabalhos como jornalista, né? Porque é duro a sobrevivência, né? Bom, atuei intensamente, né? Por volta de 67, eu estreiei na direção, né? Eu dirigi um curta-metragem de encomenda do Ministério da Educação e Cultura sobre a questão do menor excepcional. Foi meu primeiro trabalho de direção. Dirigi vários comerciais para televisão. E aí, em um período muito curto, eu dirigi 3 filmes de longa-metragem, né? Eram filmes assim que a gente chama de produtor, né? De encomenda. Quando a gente não gosta muito do trabalho que faz, a gente dá essa desculpa, mas é verdade, né? Filme de encomenda, né? Quer dizer, então o filme é ruim porque foi o produtor que encomendou, e não você como diretor. Censura. 64, eu trabalhava como redator no departamento jornalístico da Rádio Bandeirantes de São Paulo, né? E o dia 31 de março, eu me lembro muito bem como se fosse hoje, um dia assim de plena agitação em todo o país, aquela tensão, a gente sabia o que estava acontecendo, né? Quer dizer, as tropas de Minas Gerais, do Exército, estavam rumando para o Rio de Janeiro, né? E nós trabalhávamos com ampla liberdade, havia ampla liberdade de imprensa, né? Era o governo do João Goulart. E o governo paulista, que era administrado pelo Adhemar de Barros, era contra, a exemplo de Carlos Lacerda e o Magalhães Pinto em Minas Gerais, era contra o Jango, quer dizer, era a favor do golpe militar, né? Então chegava o pessoal da Polícia Federal e dizia assim, vocês podem trabalhar com liberdade, não tem censura. E nós éramos, na verdade, um grupo assim, de esquerda, gente que trabalhava lá nesse departamento jornalístico, né? E, passado algum tempo, vinha a Polícia Estadual do Adhemar de Barros dizendo que vocês não podem escrever isso, não podem fazer aquilo, quer dizer, nós estávamos sob censura, né?
Mas nesse dia e todo, não é, com muito nervosismo, muita tensão e tudo, eu escrevi um texto para o programa radiofônico do jornal Primeira Hora, que era transmitido de 7 às 8 da manhã e que foi lido no dia 1º de abril. O texto não era nada favorável aos golpistas de 64. E aí a gente soube que tudo estava sendo gravado. Não é? Quando se tomou conhecimento da minha manifestação, não é? Eu fui convidado a ir para o olho da rua, naturalmente. Não é? E sofri um pouco com isso, né? Uma certa perseguição, porque naquela época nós tínhamos aquela, vamos dizer assim, aquela perseguição oficial que também era negada, feita por gente das Forças Armadas, e tínhamos alguma coisa paralela, como, por exemplo, vários industriais financiavam isso daí, não é? Essa perseguição paralela, que era comandada, por exemplo, no plano civil, por aquele delegado Sérgio Paranhos Fleury. Não é? Então houve muita perseguição, muita tortura e tudo, muitos companheiros presos. Não é? E então eu sofri censura aí. Produções. Tem assim uma certa militância de esquerda, vários trabalhos meus, né, principalmente depois de todo esse período de censura, do cinema brasileiro praticamente quase que fechar as portas, né, no final dos anos 80, né, com a mudança lá, acabar aquele ciclo da chamada porno chanchada, e um período negro, quase pornô, né? Depois veio o Collor, que fechou as instituições que davam apoio, ajudavam no fomento, né? Então eu tenho assim uma produção um tanto marcado, né, por esse lado social, político e tudo. Então eu me tornei muitíssimo conhecido do movimento sindical. Um desses trabalhos aí, por exemplo, que é muito gratificante, é um curta-metragem chamado Naturezas Mortas, que é sobre um dos aspectos mais negativos da mineração carbonífera, né? Aquele que leva a doença chamada pneumoconiose aos trabalhadores mineiros que trabalham lá na frente mesmo, na frente do trabalho, né? E através desse filme, exibido em congresso de mineiros, em Ouro Preto, congregando, trazendo representantes sindicais do mundo inteiro, sabe, de minas de carvão, né, onde se extrai carvão, né, ele serviu de subsídio para essa defesa deles em prol dessa aposentadoria dos 15 anos. Quer dizer, o filme ganhou vários prêmios, foi muito reconhecido no Brasil e no exterior, mas isso daí para mim me cala mais fundo, né, porque meu trabalho é sincero em relação ao tema, em relação aos personagens, né. E, modéstia à parte, eu tenho uma peculiaridade, né? Se eu faço filme sobre índio, quem primeiro vê o filme é o índio. Se é sobre operário, quem vê primeiro é o operário. Eu tenho hoje uma dimensão assim dessa obra dele, né? Ele é uma pessoa muito simples e tal, e muito modesta quando fala. Mas ele participou de um período, né, muito difícil, né, da fase de fazer cinema, que foi os anos 70, onde ele teve que ir para a televisão. O que eu vejo no Tio que é muito importante assim, é essa preocupação de fazer um cinema que é um cinema brasileiro e universal. Os temas que ele aborda, a forma como ele aborda. Ele também busca, na música brasileira, né, um complemento para esse cinema dele. Ele tem essa preocupação, o choro está sempre presente no filme, né? O Jacó do Bandolim é um grande músico que ele aprecia e utiliza. O Doce de Coco, né, mesmo é o nome de uma música do Jacó do Bandolim que ele batizou o filme, né? Mas acho que ele tem uma coisa que realmente é admirável, que é se colocar em situações de extrema dificuldade para fazer cinema, né? Não só com os baixos orçamentos dos filmes, mas, por exemplo, em Naturezas Mortas, e agora com esse filme das Profundezas, ele vai ter que filmar no subsolo, né? São metros e metros de profundidade, que ele leva equipamento de cinema, a equipe dele. Então, mesmo aos 75 anos agora, ele está disposto a enfrentar isso, né? Ele é um cara preparado para
essa questão, situações extremas, né, de filmar. Isso é uma coisa muito interessante. Planos. Agora, alguns projetos engavetados eu ainda tenho, né, e gostaria de filmar, né? Agora, uma ideia que eu tenho é que eu quero fazer um filme aqui no Espírito Santo, né? Tem um projeto já aprovado pela Agência Nacional do Cinema, que é um documentário sobre a ferrovia Vitória-Minas, que é um resgate histórico que para mim vai ser um trabalho fascinante, né? Ele vai entrar no processo de busca de patrocínio incentivado. Mas eu gostaria de fazer também ficção, sabe? Mas não quero trazer uma coisa de fora e plantar aqui, porque eu sou um capixaba, infelizmente, minha cabeça está aqui, mas eu não conheço assim, os nossos artistas, não conheço os nossos escritores, sabe? Então eu queria ter esse convívio, conhecer a obra deles, para de repente projetar alguma coisa a esse respeito, né? Esse é o meu sonho, né? Mesmo tendo deixado o estado há alguns anos em busca de oportunidades profissionais e principalmente da realização de um sonho, Pena Filho manteve os laços de amizades da juventude. O Pena é uma pessoa muito interessante, ele é muito... tem aquela cara de ranzinza, né, e tal, muito sério e tudo, mas ele é muito divertido, é muito bem-humorado, é bom contador de histórias, né, bom texto, né. Ele, inclusive, vou aproveitar para falar para vocês, ele, inclusive, escreve de vez em quando uns textos para o meu portal, né, e sempre publica histórias de cinema, aquelas coisas paralelas que ele viveu, né, na famosa Rua do Triunfo, em São Paulo, né, que era a Rua do Cinema, né, ele, de vez em quando, ele conta essas histórias. A gente tinha os mesmos sonhos com relação ao rádio, né? De fazer, por exemplo, um bom radiojornalismo, né? A gente sonhava, né, em fazer coisas melhor do que se fazia quando a gente começou, né? A gente começou a sonhar com a televisão, né? Que tinha acabado de surgir, né? 5 ou 6 anos, né? Quando a gente começou no rádio. Então a gente imaginava, um pouco de televisão que a gente podia ver, né? A gente pensa, caramba, o tanto de coisa que a gente pode fazer na televisão, né? Você filmar, depois, né? E botar fala e tal, e mostrar a imagem. Quer dizer, a gente ficava imaginando, né? A gente não tinha chegado perto de uma televisão. Então, a gente continuou sempre muito ligado, né? Mesmo a gente morando distante, a gente nunca se desligou, né? Eu gostaria que ele soubesse mais uma vez que ele é um amigo inesquecível. Gostei da obra que ele trouxe, o último filme dele, que ele escreveu a história e dirigiu o filme, as filmagens. E desejar a ele toda felicidade para que ele possa alcançar mais. Tenho certeza que ele vai alcançar. E fica um recado para o estado do Espírito Santo. Tem um capixaba que mora longe e que faz coisas para o Brasil ver, que é o cinema. Eu tenho razões assim sentimentais, né? É a minha terra, né? Eu saí daqui para fazer cinema, né? E eu acho que seria muito bom se eu voltasse à minha terra para filmar aqui mesmo.